Muito bem. Bom, Lídia Brito, o senador Ciro também falou um pouco sobre a agenda do ministro da Educação aqui na cidade de Teresina. Ele conversou com você, né, Lídia? Ciro, que foi um dos articuladores da vinda do ministro da Educação aqui para Teresina e que também ajudou aí na aquisição desses ônibus escolares. Ele falou rapidamente com a gente durante o momento em que o ministro participava de algumas solenidades da agenda de hoje, falando da importância da entrega desses ônibus. Vamos acompanhar. O ministro vem até Teresina fazer a entrega simbólica desses ônibus, né? O desafio para a educação nesse momento de pandemia. Nós estruturarmos tanto a ensino à distância, mas principalmente a presencial, para quando os alunos voltarem, nós encontrarmos as salas de aulas, transporte escolar dignos, para que a gente possa ter um ensino de qualidade. E só no último ano, nós conseguimos transferir já praticamente 200 milhões de reais, seja para creches, salas escolares, melhoria no que diz respeito à infraestrutura, carteiras ou climatização, ônibus escolar, nós já vamos quase 200 ônibus sendo entregues. Então, só acho que isso é fundamental para que a gente possa ter uma estrutura melhor para o futuro dos nossos alunos. Agora, senador, dá de antecipar um pouquinho da sua fala que o senhor vai fazer lá na sua casa, falando aí do futuro político? Acho que nós vamos dar uma opção para o estado do Piauí, né? Eu acho que não é o momento de lançamento de candidaturas, mas nós começarmos a discutir o futuro para virarmos essa página de um atraso que tem prejudicado muito o nosso estado. Progressistas unidos, então, nessa meta para o futuro? Acho que o Piauí, as pessoas de bem nesse estado têm que estar unidas no próximo ano. Tá aí. Estou aqui ao lado também, agora, além da Lídia Brito, Elivaldo Barbosa se juntando aqui a nós. O Elivaldo estava até agora acompanhando os desdobramentos dessa visita, né, Elivaldo? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente, terminou agora há pouco a entrevista coletiva concedida pelo senador Ciro Nogueira, que a Lídia também estava acompanhando, mas ficamos lá vendo alguns desdobramentos, como você bem disse, como, por exemplo, uma iniciativa que já vai ser tomada hoje à tarde pelo ex-senador João Vicente Claudino, que ele informou numa entrevista gravada no início da solenidade que estava lá não como petebista, mas como pessoa física, digamos assim. Sim. E é assim que ele vai agir daqui para frente, Joelson. Sabe por quê? Porque hoje à tarde ele entrega a presidência do PTB estadual. A presidência estadual do PTB, ele se afasta por um mês até definir a situação com a direção nacional da sigla, numa conversa que ele espera ter nesse prazo com o presidente nacional Roberto Jefferson. Então assume já hoje à tarde a direção estadual do PTB Vinícius Duó, que é o presidente, o vice-presidente da sigla. Então o João Vicente, a exemplo do que fez em 2018, quando ele se afastou do PTB, e para apoiar Eumano Ferreira, a candidatura dele ao governo do estado, ele já se afasta agora para, segundo ele, ficar mais à vontade para seguir nessa articulação agora de caráter, eu diria assim, quase que sem volta na oposição. Ele diz isso já para a gente. Então é o seguinte, daqui a pouquinho você vai ver a fala de João Vicente Claudino sobre as decisões políticas que tomou nesse período agora, anunciadas aqui a Elivaldo Barbosa. Você vai ver daqui a pouquinho essa entrevista sendo preparada, né, Elivaldo? Já está preparando ali já. A gente vai exibir aqui no Jornal do Piauí. Agora, vamos falar um pouco, nós falamos aqui da questão administrativa, a visita do ministro, o caráter institucional dessa visita, a importância da educação, falar um pouco sobre o ato político, né, que Elivaldo Barbosa pincelou aqui com a fala de João Vicente Claudino, envolvendo o senador Ciro. O senador Ciro, depois da agenda que teve lá com o ministro da Educação, fez um ato político. Nós pegamos aqui um trecho da fala do senador Ciro, falando a respeito dos compromissos que ele e a oposição devem assumir agora já de olho em 2022. Depois eu quero a opinião dos dois, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito. Acompanhe. Mas o que nos falta é um compromisso político, João, aquele que nós tínhamos em 2010. Eu compartilhei com você dos nossos sonhos, mas podem ter certeza, meu amigo, eles apenas foram suspensos. Nós vamos retomar esses sonhos no próximo ano. Aqueles que têm dúvida se eu virei ser candidato, se eu virei lutar pelo estado do Piauí, eu digo, na minha vida, primeiro o Piauí, segundo o Piauí, terceiro o Piauí, sempre o Piauí. Sempre o Piauí. Eu sei que não é o momento... Elivaldo, nesse trecho, ele deixa uma dúvida no ar.
Ciro Nogueira, será ou não candidato em 2022? Olha, ele colocou o nome à disposição, digamos assim. Ele não anunciou assim com todas as letras uma pré-candidatura, mas ele afirmou: a oposição tem um projeto já para a disputa governamental do próximo ano. E o nome dele é hoje o nome mais visível, é o nome, digamos, natural do Progressistas. Embora ele tenha afirmado no discurso que ele não é assim, não é uma obsessão pela obsessão. Se tiver algum nome melhor, como ele afirmou que tinha, o do ex-prefeito Firmino Filho, que morreu recentemente, seria esse, segundo ele, o nome natural para ser candidato ao governo do Estado, mas agora o nome dele passa assim a ter, digamos assim, não diria nem a preferência, de ser realmente a opção natural da oposição para a disputa do governo do Estado. Então, para a base, Lídia, a base do senador Ciro Nogueira já encarou o ato como lançamento da pré-candidatura, sim. A base encarou como um ato de pré-candidatura. É isso mesmo, Lídia? Gelson, todos os nomes que nós acompanhamos ali na chegada, na entrada do evento, todos falavam que Ciro será o candidato desse grupo e estavam ali para apoiar o senador Ciro Nogueira, né? Então, ele já vê Ciro como esse nome para disputar o governo do Estado no próximo ano, apesar de Ciro ter colocado, como disse o Elivaldo, a possibilidade de abrir mão se outro nome mais forte aparecer, mas Elivaldo, a gente lembra que essas lideranças que estavam lá com Ciro afirmavam que Ciro é o único nome na oposição nesse momento que tem a capacidade, que tem a articulação política para unir um grupo de oposição nessa empreitada aí pelo Palácio de Karnak em 2022. Então, Elivaldo, a gente já pode dizer que Ciro, na minha análise ali daquele momento, a gente já pode dizer que Ciro é um candidato, pré-candidato a governador em 2022. E eu fundamentaria essa tendência, Lídia, até mesmo, não sei se vai dar tempo de chegar, porque chegamos agora, acabou agora há pouco a reunião, numa fala que gravamos do prefeito Mão Santa, do Democratas. Ele é uma liderança importante do norte do estado, já foi governador e é um dos líderes de oposição. Ele sintetiza, Joelson, ele foi muito objetivo, fugindo até uma característica do prefeito Mão Santa. Ele foi extremamente objetivo quando se referiu a Ciro Nogueira nessa possibilidade de candidatura ao governo do estado, em relação a outras possíveis opções da oposição para concorrer ao governo no próximo ano. Espero chegar também a tempo desta edição do Jornal do Piauí para você comprovar se nós estamos falando assim na tendência do que realmente aconteceu lá ou não. E além de Mão Santa e João Vicente Claudino, a gente destaca ali a presença dos tucanos, né, o PSDB, com o presidente estadual, também o presidente municipal Edson Melo. O PDT, Elivaldo, estava lá na presença do vereador, presidente municipal Evandro Ide, e o PV com a deputada Tereza Brito, que é presidente estadual. O PSL também, o presidente municipal estava lá, o vereador Luiz André. Estadual, o presidente estadual. Ele acumula, né? Está acumulando. Luiz André. Então, a gente vê aí já uma articulação desses partidos que mostram esse interesse de ser a base de Ciro Nogueira para 2022, Joelson. Então, vamos lá. Já que você falou aí, Lídia, dos partidos, é importante essa sua análise, porque nós temos progressistas, PSDB, PDT, é o vice-presidente estadual, Evandro Ide, PDT 3, PV 4, Democrata 5, PSL 6. 6 partidos aí estariam engajados nessa frente de oposição que foi ratificada hoje nesse encontro político do Progressistas. Pronto, tá aí então. Dito isto, eu vou perguntar então para vocês. Lídia Brito, começando com você. Quem foi a ausência lá que mais lhe chamou a atenção? Olha, Joelson, sem dúvida, e foi a ausência mais questionada. O senador respondeu várias perguntas direcionadas a esse nome, é da deputada federal Margarete Coelho. Nem Margarete, nem os deputados que fazem parte da administração do governador Wellington Dias, Wilson Brandão, Hélio Isaías, Firmino Paulo, estavam presentes no evento. E não cabe, né, Elivaldo, a justificativa de que era para evitar aglomeração, porque tinha muita gente lá, tinha prefeito, tinha lideranças de outros partidos. Eu conversei, Elivaldo, com alguns progressistas que estavam presentes no evento e eles afirmaram que o senador Ciro Nogueira
disse para o grupo é que ele, Ciro, como ele já tinha afirmado, não vai pressionar nem a Margarete, nenhum desses deputados a deixarem o governo do Estado, mas que a análise que eles fazem é que esses deputados agora vão ficar numa situação bem delicada e que se o governador Wellington Dias não pedir, né, para que esses deputados se manifestem se vão ficar ou não na base, o constrangimento vai acabar levando esses deputados a tomarem uma decisão. Então, eles apostam que vai ser uma pressão do governador ou mesmo aí um constrangimento desses deputados junto com as suas bases políticas. Elivaldo Barbosa, a ausência mais sentida foi a de Margarete Coelho. Eu vi você perguntar ao vivo para o senador Ciro se ele ia pressionar aqueles que estão na base a sair. Me parece que ele não tem essa intenção, né? Exatamente. Aí os dois lados têm os argumentos. O lado governista pode argumentar da seguinte forma: olha, quem não foi é porque está do lado do governo. Quem não foi está do lado do governo. Margarete, Firmino Paulo, Hélio Isaías, Wilson Brandão, então estão no governo. Tomaram a decisão. Para o governo, isso aí já é uma decisão tomada. Para os progressistas, isso não representa decisão nenhuma. Até porque não foi exigência da direção do Progressistas a presença dessas lideranças importantes. Até porque o próprio Ciro, como a Lídia disse aí, falou no discurso que não estabelece nenhum tipo de cobrança, exigência para que saiam do governo e passem a somar já a partir de agora com a oposição. E deixa essa situação para ser decidida no ano da eleição, no próximo ano. É aquela história, essa situação continua no banho-maria, né? É saber quem é que vai ter controle dessa temperatura por quanto tempo. Para definir que hora que o prato está pronto. Que o prato está pronto. E eles apostam que a pressão vai vir do Palácio do Karnak, né? Do governador, porque o governador vai ser pressionado pela base, pelos demais partidos para pedir uma posição, cobrar uma posição. Aí eles vão dizer assim: não, o senhor não viu, não? Ninguém foi para o evento. Está tomada a posição. Ninguém está naquela posição melhor do que essa. Se eu tivesse uma posição, eu estaria lá no evento, tal, porque uma sinalização mais clara, mais evidente do que essa. Do lado de Ciro Nogueira, ele pode dizer: não comprei nada deles, não. Pode ficar lá no governo, participaram da eleição, não estão lá de paraquedas, tudo mais. Porque se esse pessoal for todo para a oposição, como é que eles vão se sustentar até politicamente? É complicado também isso, né? Então a tendência é que o banho-maria seja postergado. É verdade. Essa é a hora em que o silêncio grita, né? Com certeza. Dá uma mensagem claríssima. Agora, o Elivaldo Barbosa conversou com o João Vicente Claudino, ele mesmo falou aqui a respeito do assunto, o presidente do PTB. E ele comunicou a decisão já tomada em relação à presidência do partido. Vamos ver. Aqui é o caminho, minha posição é essa. E quando você coloca João Vicente e o PTB, eu quero lhe dar aqui uma notícia. Hoje à tarde eu estou entrando no partido com um pedido de licença de presidente do PTB. Então estarei afastado do PTB por pelo menos 30 dias, para que não haja nenhum constrangimento, porque os deputados do PTB, liderança do PTB, estão na base do governo. Então, para que não haja nenhum constrangimento, transferirei a presidência do PTB por um tempo para o vice-presidente Vinícius Duó, e ele comandará o partido. Até conversarmos com o Roberto Jefferson, conversarmos com a liderança. Então, para não deixar e eu abrir mão de uma coisa que eu desde que entrei na política, trato com muito zelo, que é a coerência política. Então, eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Então, essa resolve qualquer dúvida em relação a isso. Senador, sua presença hoje aqui representa o seu embarque, de fato, na oposição ao governador Wellington Dias? Não, olha, essa é a questão de ser oposição, não é uma questão de que você faz escolhas por ser ou ser contra. Não, eu acho que é uma questão de convicção, certo? Eu, em 2018, isso o próprio governador sabe, eu votei no candidato a governador Elmano Ferrer, certo? O PTB fez aliança com o governador, eu apenas um filiado ao partido, o presidente era o deputado Paes Landim, não tive nenhuma questão de estar contra ou nenhum desconforto para mim. Então, em nenhum momento isso me causa nenhum desconforto. Então, eu acho que é uma posição
que nós acreditarmos que o sentimento que se coloca aqui é o sentimento de olharmos para frente e ver um Piauí desenvolvido, ver um Piauí verdadeiramente transformado. E é assim que nos motiva a estar aqui agora. Tá aí, então, olha, nos sobra pouco tempo. Elivaldo Barbosa, de qualquer forma, está tomada a decisão. Ele não muda a posição do partido, mas ele muda a posição dele em relação pessoal, ao partido. Toma o rumo e diz assim, olha, o partido está entregue aí. Eu já não sou mais presidente.